Fala, gente! Gravando esse vídeo aqui para fazer uma homenagem ao rei do futebol, contar um pouco do que eu vivi, né, junto com o maior jogador aí de todos os tempos, né, que é o Pelé, para mim indiscutível. Ele sempre vai ser o maior do futebol. Quero falar um pouco do Pelé também fora de campo, tá? Porque eu fiz 3 entrevistas exclusivas com ele, tá? Isso realmente é um orgulho, não tem como negar. Foi um grande prazer, uma grande honra que eu tive na minha carreira de fazer 3 entrevistas exclusivas com o Pelé, frente a frente com ele, fora as entrevistas coletivas, mas a exclusiva você senta de frente ali, né, com o entrevistado, e no caso o Pelé, sempre muito gentil, um carisma tremendo, uma humildade muito grande, e eu quero falar um pouco sobre o Pelé. E eu vou usar o título, tá, desse vídeo aqui, é o título que eu usei na minha última entrevista com o Pelé, estava junto com o Vinícius Mesquita, o Bruno Freitas, e agradecer também o Pepito, que sempre me ajudou demais, né? Desejar meus sentimentos ao Pepito, é um dos grandes amigos do Pelé, e que viveu ao lado dele por muitos e muitos anos, e foi o Pepito que sempre me proporcionou essa chance de entrevistar o Pelé. Então eu tenho algumas histórias para contar, quero passar isso para vocês aqui, tanto para o meu público aqui no canal Café do Setorista, tanto também para o meu público no DL, no nosso querido Diário do Litoral. E eu vou falar um pouco, tá, sobre Pelé, simplesmente o rei do futebol. E, claro, o título vai se chamar Mais Edson do que Pelé, porque eu quero contar para vocês um pouco do que foi esse bate-papo que eu tive com o Pelé ao longo da minha carreira. Vem tomar um café comigo. Essa foi uma das fotos aí que eu tirei com o Pelé. Eu tenho algumas, tá? E algumas guardadas em computadores antigos, e essa foi a que estava já até no meu celular, porque foi a mais recente. E essa foto foi na entrevista que eu fiz para o portal UOL, que teve o título Mais Edson do que Pelé. Inclusive, nessa entrevista, eu perguntei ao Pelé se ele tinha medo da morte. Ele já estava passando já por alguns problemas de saúde, e o Pelé sempre respondeu tudo para mim, né, porque tem essa questão, né, da intimidade, e claro que parece uma pergunta forte, mas para quem tem intimidade não é. Ainda falei da questão, né, do Pelé eterno, ele respondeu de uma maneira realmente muito gentil, foi uma baita de uma entrevista. O Pelé, ele é tão humilde, gente, que eu sempre citei ele, sempre defendi o Pelé, sempre defendi o Pelé. Para mim, essa questão do maior jogador de todos os tempos é indiscutível. Fora de campo, realmente um cara que quem conviveu sabe também que era um cara, não é porque morreu não, porque todo mundo fala, morreu, agora todo mundo é bom. Claro que todo mundo tem os seus defeitos, ninguém é perfeito. Perfeito só o Senhor, tá? Mas a gente vê tanto jogador, não quer dar entrevista mascarado, que não joga nada, enfim. E a gente vê o Pelé, o maior de todos os jogadores de futebol, tá? Enfim, e demonstra uma humildade tremenda quando você ia falar com ele, é algo que realmente me marcou, me dou muito bem, me dava muito bem com o Pelé, me dou muito bem com a família do Pelé, com o Pepito, né, o grande amigo do Pelé, e essa foi uma das fotos que eu guardei. Essa última entrevista eu fiz com o meu amigo Vinícius Mesquita, né, editor, lá no portal UOL, também com o Bruno Freitas, que participou, fiz outras 2, só eu e o Pelé, enfim, eu agendei essa entrevista para a gente lá, foi algo realmente, sim, marcante, porque o Vinícius e o Bruno Freitas também, né, eles arrebentam, então as perguntas foram maravilhosas, assim, as respostas do Pelé sempre, assim, muito objetivas e reveladoras, sabe? O Pelé nunca foi hipócrita, nunca escondeu nada, sempre quis falar de todos os assuntos. Eu me recordo, né, de uma história do Wagner Frederico, que é meu companheiro de imprensa há muitos anos, e teve um evento na Vila Belmiro logo após a morte da Sandra, né, a filha do Pelé, que muita gente acusa o Pelé, que não reconheceu a filha, enfim. E naquele dia lá a assessoria do Santos falou que não era para perguntar sobre o Pelé. E não era para perguntar sobre a filha, né, do Pelé, era só sobre o evento e tal, e ninguém teve coragem de perguntar. O Wagner foi lá, pegou o microfone e falou, quero pedir desculpas, tá, por ter que entrar nesse assunto, mas a sua filha, enfim, né, faleceu há poucos dias, né, você não esteve no velório, foi muito criticado por isso. E o Pelé falou, não tem que pedir desculpa não,
Você é jornalista, tem que fazer a sua pergunta. E ele foi muito claro na resposta, ele falou, não convivi com ela a vida inteira, né? E na resposta, mais ou menos, eu não lembro muito bem o que ele falou, mas ele disse que iam chamar ele iam criticá-lo da mesma forma, chamá-lo de hipócrita por ter comparecido ao velório. Aliás, nessa entrevista que eu fiz com ele no UOL, ele também fala sobre isso, tá? Essa entrevista é mais Edson que Pelé, gente, uma baita de uma entrevista que eu tive o orgulho de fazer lá, ó, junto com o Freitas, junto com o Vini. Olha só, tem depois você lê essa entrevista que é sensacional, tem os vídeos, tá? Olha a frase dele aí já, ó, Pelé é imortal mesmo, mas o Edson vai morrer qualquer dia, tá? Então já é uma frase já que ele usou, né, nessa entrevista que foi marcante aí com o Pelé. Então ele fala muito aqui, ó, ele fala da questão da Sandra, fala do problema com o Romário, fala da Xuxa, fala de Neymar, fala da Lava Jato, fala da Copa de 70, tudo que você pode imaginar, ó. A morte não preocupa, tá? Eu não vou colocar o áudio da resposta, mas olha aqui o Pelé emocionado respondendo, ó, tá? Você pode olhar bem aí já na imagem, que você vai ver, ó, já, o Pelé já até emocionado aqui respondendo, ó. Depois você entra, tá? Entra nesse link, é só você colocar Samir Carvalho, Pelé no Google que vai aparecer, o UOL, ou você colocar mais Edson do que Pelé, o UOL, que já vai aparecer a matéria, e veja essa resposta dele. Eu vou colocar, para não ter problemas aí de direitos, né, apesar do pessoal do UOL lá, todos são meus amigos, mas eu vou evitar, porque eu não sei como é que funciona no YouTube muito bem, e ele responde muito sobre isso também, mas ele fala aqui, ó, né, sobre a questão de ter medo na morte, ó. Acho, aqui em cima aqui, ó, acho que teremos que encarar a morte como uma coisa natural, acreditar em Deus, porque quando ele chamar, não importa onde você esteja, quem você é. Pelé é imortal mesmo, mas o Edson vai morrer qualquer dia, acrescentou o maior goleador da história, tá? Enfim, aqui, ó, acima está explicando, o homem que rompia defesas pelo mundo hoje precisa de uma bengala para se locomover, mesmo em distâncias pequenas. Pelé enfrentou uma série de internações e cirurgias nos últimos anos, mas diz não temer a morte. Existencialmente, a tragédia recente com o avião da Chapecoense inspirou mais reflexões ao rei do que as idas e vindas aos hospitais. Então, assim, essa entrevista foi sensacional, por isso que o título dela, né, foi muito bem definido, acho que foi, não sei se foi o Vinícius, o Vini Mesquita que definiu esse título, mas ficou maravilhoso, né? Mais Edson do que Pelé. Olha aí, ó, que baita título. Eu quero que você depois leia, tá? Leia e assista todos os vídeos dessa entrevista, tá bom? Longe dos netos, ó, ele fala aqui, né? Ó, quando tive aquele episódio de uma filha minha que faleceu, que falaram que eu nunca dei atenção, depois de 30 anos que ela veio me dizer. Eu não conhecia, não sabia quem era. Que Deus a tenha em um bom lugar. Agora eu tenho os netinhos, filhos da Sandra, os netinhos delas estão aí. E me perguntaram se eu tenho um contato. Eu falo que não tenho tido, porque os meus netos, todos os meus filhos legítimos, eu tenho um contato. Então o Pelé fala também sobre isso, ele não foge, tá? Desse assunto, tá bom? As broncas da mãe, tá? De 93 anos, tá? Enfim, é muito legal também essa resposta. E aqui, uma das grandes respostas que eu tive na minha carreira, quando eu, né, dando a minha... tudo bem que não é o momento de tocar no assunto, eu não quero polemizar ainda mais no dia de hoje, mas eu sempre tive a opinião que o Santos deveria ter prestado mais homenagens ao Pelé. Ter uma estátua do Zito na frente da Vila, a faixa de capitão com Z, né, de Zito, né, não C de capitão. E eu falei tudo isso pro Pelé, na frente dele. Essa resposta que ele deu, se apertar o play, é maravilhosa. E aí ele dado uma das respostas mais polêmicas, ninguém sabia, caiu como uma bomba na época. O Pelé, meu amigo, ele sempre respondia tudo. Se você soubesse perguntar, sendo sincero com ele, né, ele sempre respondia tudo que você perguntava, tá? E aí ele fala sobre isso e ele fala no mundo inteiro, né, o Pelé fala que eu não vou dar o play, mas ele fala, no mundo inteiro onde eu vou, estendem tapete para mim, me dão um camarote de graça, e na Vila Belmiro eu ainda pago o meu camarote. Depois disso, o Santos teve que soltar uma nota oficial, dizendo que ia reaver essa situação, tá? Então, só explicando, nem quero tocar muito nesse assunto, porque
não é dia da gente fazer nenhum tipo de polêmica, só passando pela entrevista aqui, tá bom? A FIFA fez besteira com mundiais, ele falando de não reconhecer os mundiais antes de 2000, né? Enfim, Pelé dá no meio aqui da FIFA. O perdão para Romário. Calado é um poeta, é uma ofensa que se tornou comum na boca do Romário em referência ao Pelé, né? E ele diz aqui, eu soube disso. Ele falou que Pelé com a boca fechada é um poeta, né? Aliás, a gente falou a respeito disso e ele disse que não foi bem assim. Eu cruzei com ele na véspera de um jogo da seleção e ele falou, não, fofoca, bicho, fofoca. Mas dizem que ele falou mesmo, né? O Pelé respondendo isso aqui, dando risada, foi muito legal, velho. Enfim, mas ele está perdoado, coitado. Coitado não, né? Fica até chato, mas está perdoado, diz o Pelé aqui sobre o Romário. A entrevista é sensacional, Maradona na FIFA, sobre a Lava Jato, tá? Enfim, você sabe que o Pelé, né, soltou uma frase, né? O momento de estabilidade remete aos anos 80, na fase de redemocratização do país, quando um comentário do Pelé inspirou polêmica. O ídolo diz que tudo não passou de um problema de interpretação. Na época, o jogador disse: nós brasileiros temos que votar na pessoa certa, com seriedade. A gente não pode votar só porque a gente ganha um prêmio. No entanto, ficou para o folclore nacional. Pelé disse que brasileiro não sabe votar. Então ele falou que foi mal interpretado, né? Ele diz aqui, ó, ainda tentei explicar, como estou explicando aqui, alguns anos depois todo mundo disse, bem que o Pelé falou certo, hein? Bem que o Pelé tinha razão, que é uma coisa que até hoje nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo na política, né? Do brasileiro não saber votar. Então tem muita coisa aqui, ó, o brasileiro sabe votar, ó, agora eu não sei, porque já faz tanto tempo que o Pelé já falou isso. A gente já devia ter aprendido a votar e continua mais ou menos igual. Você vê que o Pelé, velho, ele não pipocava em nada. Então é sensacional, tá? Dando crédito aqui para o UOL, porque né, onde eu tive o maior prazer, né, de trabalhar no UOL nesses 10 anos. Sempre tive muita liberdade. O Pelé, a minha cor é negra. Enfim, aqui a gente questionou ele sobre as cobranças, né, que haviam sobre a questão, né, a questão que as pessoas engajadas na questão negra no Brasil, né, algumas entendem que o ídolo jamais ergueu, né, essa bandeira, e aí ele discorda aqui, tá? Ele responde, ó, não me aborrece, porque eu nunca entendi isso. Minha cor é negra, não amarela, não sou japonês, não sou branco, não sou loiro. Então tudo que eu procurei fazer dentro das coisas honestas é defendendo a minha classe, a minha cor, defendendo a minha família. Eu nunca me preocupei com isso, tá? E tudo que eu faço, não faço vestido com um capuz branco ou com uma cor branca. Eu faço com a minha cor, entende? Entende? Esse entende do Pelé era show, né? Então eu já ouvi falar um monte de coisa que eu acho que é normal. Já ouvi falar um monte de coisas de artistas também. Pessoas comentam, mas essa coisa nunca me preocupou porque eu sei o que estou fazendo. Aí o Pelé fala do romance dele com a Xuxa, né? A fofoquinha, a cobrança do Galvão Bueno de ir lá enfim, na TV. Ele fala que ficou devendo porque não estava podendo ir. Enfim, ajudando um amigo Stallone. Quando fez o FHC esperar no Palácio. Então eu não vou ler tudo aqui, né? Do Neymar, né? Precisa usar a cabeça para ser o melhor. Aí até nisso ele tinha razão. Empolgado com a seleção do Tite. Depois você vê se ele estava empolgado com a seleção do Tite. Não jogaria a Champions League? Será que o Pelé não jogaria a Champions League? Pô, brincadeira. Era corintiano? Rapaz, Pelé era corintiano ou não, hein? Ai, meu Deus. Depois vocês vê lá se o Pelé era corintiano ou não, tá? Vou deixar essa daí no ar aí para vocês acompanharem lá a matéria. Uma vida inteira como celebridade. Olha aí, ó. Que matéria completa, tá? Do rei do futebol. Vamos ver aqui sobre o Pelé. Era corintiano? Se tem algo que cortaria o coração dos santistas, seria a confirmação do rumor de que Pelé foi torcedor do Corinthians na infância. Mas o rei mantém a versão de que seu apreço ao time mais popular de São Paulo não passa de uma lenda. Não. Inclusive disseram que eu saí de Bauru, vim treinar no Corinthians e não fui aprovado. Isso não é verdade, não. O que é verdade é que o pessoal parou de falar na época que o meu pai jogava lá em Bauru. E eu e meu irmão tínhamos um jogo de botão. Meu jogo de botão era do Corinthians, o Pelé diz aqui. E do meu irmão era do Palmeiras, tá? Muita gente falava que eu era corintiano por causa disso, tá? Porque naquela época, quando começaram a chegar os botões de times com as equipes, o Corinthians era o time que chegou lá. Eu ganhei, na época não tinha outros times, era só os times grandes. Rapaz, Pelé! Aí, ó, meus amigos, então essa é uma pequena homenagem, tá? Que eu
né, que eu faço aqui à família do Pelé, né? Que Deus possa consolar aí todos os familiares, no qual me dou muito bem, tá? Mais Edson que Pelé. Depois vocês acompanham lá essa entrevista, tá? Tá aqui tá aqui a minha foto com o rei do futebol. E foi um prazer realmente ter tido vários contatos com o Pelé. Eu já aprontei tanta coisa. Eu lembro que o meu amigo Vonley Lima um dia foi tirar uma foto com o Pelé. Olha que moleque eu, velho. Que repórter moleque olha o que eu fiz. Eu fui lá atrás do Vone e fiz assim nele, ó. O Vone teve que contar com o amigo Saibum, que é fotógrafo, para pagar, porque eu fiz aqui na cabeça dele atrás. Que coisa de moleque. Era o maior registro dele, uma foto com o Pelé que ele nunca tinha tido, né? O repórter Vonley Lima. Enfim, são várias histórias de bastidores, mas eu quero deixar aqui uma coisa. O Pelé, como ser humano, o Edson, para mim, sempre me agradou. Sempre. Um cara humilde, um cara simpático, carismático, e sempre que eu pedi entrevistas, me deu entrevistas, ao ponto de chegar no final de uma entrevista, ele fala assim, vai querer tirar uma foto comigo? E todas as fotos ele fazia assim, igual essa daí, ó, igual essa daí, deixa eu até tirar aqui, né, que eu sempre deixo o like aqui, ó, sempre assim, ó, ele sempre fazia isso. Eu tenho uma outra foto que eu tô com uma jaqueta bege, e o Pelé tá assim também. E, enfim, o Pelé, os jogadores de futebol de hoje em dia tinham muito que aprender com o maior de todos os jogadores. Não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo, é indiscutível. E não precisa pipocar, não, e ficar, não podemos comparar. Não tem essa, meu amigo. O Pelé é o maior e acabou. 3 Copas do Mundo, mais de 1000 gols, enfim, o que jogou. Esse é Edson Arantes do Nascimento. Depois você vê lá mais Edson que Pelé, que tá bem legal essa entrevista. Então, essa aqui é a minha pequena homenagem, tá? À família do Pelé. Que Deus, né, e o Espírito Santo, o Senhor, possa consolar a todos nesse momento. E o futebol brasileiro realmente vive um dia de luto, porque o Rei Pelé nos deixou. Amém? Que Deus possa consolar a todos os familiares, a todos os amigos. E é isso, né? Se foi o Pelé, ele mesmo disse, né, que o Pelé era eterno, mas o Edson não. Nessa entrevista no UOL, faz parte na vida de todos, né? Por isso temos que nos apegar a Deus, e porque a gente nunca sabe o nosso dia, e a gente sabe que nós temos uma vida eterna pela frente. Amém? Que Deus abençoe a todos.